Na live de ontem eu falei no finalzinho sobre o treino que eu tive ontem, né, pela manhã. E eu disse que eu iria fazer um conteúdo rápido para explicar o meu racional. E foi muito interessante o que eu pensei. Porque era o seguinte, na... Espera aí que eu vou ter que pegar o meu relatório ali para não falar besteira. Prontinho. Na terça-feira, se é que tá aparecendo bem aí, agora eu acho que tá. Ó, na terça-feira aqui, ó, eu havia feito esse fartlek, né? Que foi 6 vezes 2 minutos forte, 1 minuto e meio fraco. O forte eu fiz, conforme eu já havia falado, a 3,20 de pace e o fraco 4,20. Aí na quarta eu fiz apenas um trabalho para o abdômen, para o trapézio, parte superior do corpo e descansei da corrida, né? Na quinta eu fiz 10 casinho ali a praticamente 4 por mil. E aí na sexta eu já comecei a pensar o que poderia fazer, se eu de repente faria um outro fartlek, percebi que não seria interessante, apenas fiz 3 casinhos e depois 3 casinhos de aquecimento e depois fiz mais 3 casinhos. Aqui eu ainda tenho que fazer uma correção, porque eu até fiz de lápis os dois últimos, porque eu estava na dúvida do que fazer, mas enfim. E aí depois fiz mais 3 casinhos moderados a 3,55. E aí ontem, sabadão, eu pensei comigo, bom, eu estou fazendo um trabalho progressivo. Já que é assim, vamos analisar o que eu fiz nas semanas anteriores. Ó, nas semanas anteriores, que foi essa daqui, a do dia 8 do 2 até 14 do 2, e do dia 1º do 2 até o dia 7 do 2. Nessas duas últimas semanas, eu tinha feito apenas uma vez por semana o trabalho de fartlek. Ambas na sexta-feira. Não. Na primeira semana do dia foi num sábado e a outra foi na sexta. Enfim, uma vez por semana apenas. Aí nessa semana agora que a gente está fechando, eu falei assim, bom, levando em conta o jeito que eu estou sentindo, eu acredito que já será interessante eu fazer 2 vezes nessa semana esse fartlek, levando em conta a questão da progressão de treino. Só que, será que é interessante eu fazer 2 vezes esse fartlek com a mesma característica? Ou seja, se eu fiz aqui na terça-feira esses 6 vezes 2 forte a 3,20 de pace, por 4,20 de pace. Será que seria interessante eu repetir nesse sabadão esse mesmo treino? 2 forte a 3,20 e 1,5 a 4,20? Não, não seria. Por quê? Porque aí não seria um progressivo. Aí eu estaria correndo risco. Porque como que eu vou meter 2 treinos de mesma característica, forte, obviamente, sendo que nas 2 semanas anteriores eu só estava fazendo uma única vez por semana. Então, pera lá. O progressivo plausível que eu poderia fazer essa semana, tudo bem, fazer 2 vezes forte. Só que vamos diminuir um pouco essa intensidade, obviamente. Então, eu sim, repeti. Eu ainda não passei aqui para o relatório, mas porque só tá no relógio. Eu repeti nesse sabadão o mesmo fator, que é 6 vezes 2 minutos forte, só que aqui no 1 minuto e meio, eu não fiz 1 minuto e meio, eu fiz apenas 1 minuto fraco. Esse pequeno ajuste possibilita o quê? Eu manter o meu cardio numa intensidade um pouquinho mais forte por mais tempo. Porque se na primeira vez eu descansei 1 minuto e meio, descansei, né, entre aspas, 1 minuto e meio, dessa outra vez, vou descansar um pouquinho menos. Só que o grande detalhe é o seguinte. Nessa segunda vez, eu determinei que o pace forte não seria 3,20, mas 3,40. Se você acompanha meus conteúdos aí já há um certo tempo, você percebeu que na época que eu estava bem, sem a questão da lesão, eu estava fazendo fartlek 3 minutos forte, 1 minuto fraco. Né? E esses 3 fortes que eu estava fazendo aí 1 mês atrás, 2 meses atrás, era a 3,40, né? Mas como eu estou fazendo esse trabalho progressivo de carga, eu
diminuí 1 minuto e permaneci fazendo o mesmo pace, que no caso é forte, de 3,40, só que ao mesmo tempo eu fiz um treino nessa semana a 3,20, entendeu? Então, tipo assim, foi um treino, esse de 3,20 que eu fiz aí, que durou 21 minutos. Não foi um treino que de meia hora, de 40 minutos, como foi um mês atrás, quando eu estava fazendo fartlek. Foi apenas 21 minutos de execução. Ontem, sabadão, 18 minutos foi o tempo total, levando em conta que foi 2 minutos forte, 1 minuto fraco. Só que esse forte não foi a 3,20, tipo, para dar aquela esticada, mas foi a 3,40, entendeu? Então, esse sim foi um progressivo plausível, tanto que eu tô bem, tô 100%. E amanhã eu vou fazer um longão aí de 16Kzinho amanhã. É porque eu tô fazendo esse conteúdo após a live que eu fiz nesse sabadão. Mas eu tô falando aqui como se eu estivesse fazendo nesse domingão, né? Mas enfim, esquece essa embanação. Então, nesse domingão, eu vou fazer 16Kzinho leve, entendeu? Entendeu como é que se faz um trabalho de progressão de carga? Às vezes você não precisa mudar o tempo total de duração. Tudo bem que eu mudei aqui, eu diminuí 3 minutinhos se comparado ao fartlek que eu fiz na terça, né? Mas isso é o de menos. O mais relevante do treino que eu fiz no sabadão agora foi o fato de eu não ter feito a pace tão forte como eu fiz na terça-feira. Então, tudo isso são detalhes que a gente tem que ponderar, principalmente quando se treina sozinho. Hoje às 6h30 da tarde, live top de Everson Games.